Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus vos abençoe a todos que ouviram essa mensagem longe ou perto. Eu tenho certeza que neste dia, nesta noite, o Senhor tem uma palavra do coração dele para o teu coração, amado, em nome do Senhor Jesus, amém? O título dessa mensagem, ela é o fogo que derrete a cera, é o mesmo que endurece o barro. E o texto básico está em Marcos, no capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto da porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Amém? Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, eu chego na presença do Senhor, diante do Senhor, do Filho e do Espírito Santo. Peço perdão, Senhor, pelas falhas que eu cometi, Senhor, neste dia, nesta noite, pelas minhas fraquezas, meu Deus, por aquilo que eu pequei, pelos olhos, pelos ouvidos, Senhor, pelos lábios, pelas mãos, pés, indo ouvindo, fazendo, não fazendo, deixando de fazer algo desagradado a Ti, Senhor. Peço perdão pela dureza, meu Pai, do meu coração. Quantas vezes nós temos em momentos de dificuldade, como esse que nós estamos atravessando, Pai, por qualquer situação mínima possível que seja, nós temos endurecido o coração, e isso às vezes nos leva, pelo menos momentaneamente, a perder a fé. E eu te peço perdão, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todas as pessoas que estão ouvindo a mensagem do Senhor nesta noite, através ou neste dia, através desse canal, Senhor, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, para quem cumpre, meu Senhor, por misericórdia do Senhor, lugar nos vossos corações, e eles possam assim, Senhor, ser abençoados grandemente através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e já agradeço, meu Pai. Amém. E graças a Deus. Amém? Então o texto disse, amado, que Jesus adentrou em Cafarnaum e ele desta vez estava em casa. Eram tantas pessoas que estavam ali para ouvir a palavra do Senhor, para receber as benesses do Senhor. E ele começou a anunciar a palavra e todos ficavam admirados. Amém? Então nós temos aqui uma mensagem muito forte para os nossos corações nesse momento que vos envolve. Jesus, ele entrou na Judéia, como todos nós sabemos, entrou na Galileia, entrou em Betânia, entrou em Nazaré, mas a sua entrada em Cafarnaum tem algo aqui a nos chamar a atenção, amado. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém para se cumprir uma profecia que está em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, onde Deus leva o profeta em revelação a anunciar a todo o seu povo sobre aquela cidade. Ele diz: Tu, Belém de Efrata, posto que é a menor dentre as nações, mas de ti nascerá aquele que apacentará o meu povo. Então o texto diz que Jesus, nascendo em Belém, cumprindo a profecia do teu servo Miqueias, ele agora vai sofrer uma perseguição. Então o texto diz que Herodes ficou ameaçado quando recebeu a visita dos reis magos, que havia o nascimento, por orientação da estrela que ora aparecia no céu, e eles se dispuseram a ver aquilo que estava acontecendo. O que é que aquela estrela, o que é que aquele sinal estava dizendo? Então, quando eles falaram acerca do menino que haveria de nascer, porque certamente aquela estrela, eles tinham por certeza que onde se repousava o berço em que nasceu aquele menino, em Belém da Judéia. Então Herodes, ele ficou enciumado em seu governo, ele ficou preocupado quando ele ouviu falar que o rei dos judeus, aquele que nascera para reinar Israel, houvera nascido. Ele começou a perturbar-se em espírito, ele ficou preocupado em perder o trono. Então o texto diz que uma perseguição ia se desencadear a partir dali, e todos nós sabemos que por conta dessa perseguição, 2.000 crianças foram brutalmente assassinadas naqueles dias, mas por providência do Pai, por providência de Deus, o texto diz que o anjo vem agora em revelação a José e a Maria para ele sair com a criança rapidamente e morar na terra do Egito, para que se cumprisse outra profecia que está no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, a partir do versículo 1, onde Deus fala pelo referido profeta que do Egito eu tirarei o meu filho. Então o texto diz que passado algum tempo, aquele que procurava matar o menino já havia sido deposto, já não estava mais oferecendo ameaça. Então Deus manda que José e Maria retornem com a criança, e o texto diz que eles agora vão morar em Nazaré,
província da Galileia. E nós encontramos Jesus outra vez, como o texto disse, nessas proximidades, na cidade de Cafarnaum. E diz o evangelista Marcos que agora ele estava em casa. Nós vamos ver o evangelista Mateus, em seu capítulo 4, no versículo 12, ele entendendo que isso era um cumprimento da profecia que estava lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 1, onde Deus leva o profeta em revelação a anunciar dias melhores para o seu povo, esperança para o seu povo, e ele disse que lá na terra de Zebulon, na terra de Naftali, a Galileia além do mar, terra dos gentios, aquela terra em que viveu em sombra da morte, que no final dos tempos ela seria agora uma terra que veria a luz, viria raiar a própria luz, a terra que foi entenebriada no passado, a terra que foi entenebrecida, que foi posta em segundo plano, que ninguém tinha interesse, agora ela estaria agora honrada, porque a própria luz, o céu em pessoa, ia habitar naquela cidade. Então Mateus, no capítulo 4, versículo 12, vendo Jesus habitando em Cafarnaum, fazendo as coisas que fazia em Cafarnaum, então ele vê um cumprimento dessa profecia de Isaías no capítulo 9, versículo 1, amado. Então, amado, nós podemos entender que Cafarnaum era um vilarejo, era um local pequeno, uma cidadezinha, um povoado, onde todas as pessoas se conheciam. Nós podemos entender, amado, levando por essa linha de raciocínio, que todo mundo conhecia o Senhor Jesus, todo mundo conhecia José, todo mundo conhecia Maria, os seus irmãos, a rua em que ele morava, a quadra, o lote, o número da casa, o bairro, todo mundo se conhecia, visitava a mesma feira, bebia água do mesmo poço. Quem sabe Jesus como carpinteiro, assim como maioria dos seus discípulos, como parte dos seus familiares, as pessoas ali compravam até os móveis que ele fabricava naquelas casas ali vizinhas, tinha muitas coisas em comum ao Senhor Jesus. Quem sabe que os móveis que ele fabricava em suas próprias casas, assim, irmãos. Então nós podemos entender que havia uma proximidade, havia uma intimidade, todo mundo se conhecia, e o Senhor Jesus inicia seu ministério a partir de Cafarnaum, e ninguém podia ocultar os seus milagres ali ocorridos, porque no capítulo 1, versículo 21 do livro de Marcos, Jesus em Cafarnaum, desta vez vai mostrar o seu poder contra os demônios, amado, porque o texto diz que ele estava na sinagoga, ele estava pregando a palavra do Senhor, e todos se maravilhavam porque ele pregava não com a sabedoria do homem, mas porventura não é esse o filho de José, filho de Maria, não mora seus irmãos, suas irmãs entre nós, de onde vem tanta sabedoria? E o texto diz que era tanta gente que ele não cabia mais dentro de casa, junto à porta, e ele se maravilhava. Mas o texto diz que enquanto Jesus estava pregando, se levantou um homem possesso do espírito imundo na sinagoga e fala para ele: o que é que vieste fazer aqui, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo? Vieste nos destruir do templo? Então o texto diz que o Senhor Jesus repreende ele: cala-te, sai dele. Imediatamente os demônios deixou aquele homem e todos se admiravam, amado. O texto diz que todos se admiravam por ver tal poder no Senhor Jesus. Então Jesus ele mostra em Cafarnaum o seu poder sobre os demônios. No capítulo 1, versículo 29 do mesmo evangelho de Marcos, o texto vai mostrar que o Senhor Jesus ele agora exerce o seu poder contra as enfermidades, contra as doenças, porque o texto diz que ele voltando da sinagoga, ele vem à casa de Simão Pedro, onde ele estava habitando, onde ele fez como base o seu ministério ali em Cafarnaum. Então o texto diz que chegando ele, as pessoas clamaram porque a dona da casa, a sogra de Pedro, ela se encontrava enferma, e o Senhor Jesus então se debruça sobre aquela mulher, depois de um exame detalhado, minucioso, ele toma ela pelas mãos e levanta por de pé, e o texto narra que ela começou a servir imediatamente, porque o Senhor Jesus então mostrou também o seu poder em Cafarnaum contra as enfermidades e contra as doenças. Amados, ninguém podia ocultar os milagres ali ocorridos, operados pelo Senhor Jesus. O texto vai mostrar em Marcos capítulo 4, versículo 35 e ao versículo 41, Jesus mostrando o seu poder sobre a natureza, amado. Então o texto diz que agora, já sendo tarde, depois de um dia cansativo, depois de um dia exaustivo, o texto diz que sem mesmo as condições de navegação, que
temos nos dias de hoje. O Senhor Jesus vira para os discípulos e disse que é necessário agora ter o outro lado da margem do mar da Galileia. Jesus já sabia antecipadamente o que iria acontecer naquele local, as coisas que iriam suceder naquele percurso. O texto diz que ele, cansado do dia do labor, ele então se deita, quem sabe propositalmente, ele queria mostrar, importava que ele mostrasse seu poder sobre a natureza. E o texto narra que muitos outros barcos, não só os discípulos, não só o barco de Jesus, mas muitos outros barcos povoam aquele mar, porque as pessoas de Cafarnaum tinham que testemunhar o poder do Senhor Jesus sobre a natureza. Então se levanta um grande temporal, o barco agora está se enchendo de água, a ponto de afundar. Os discípulos temerosos perguntam: mestre, você não se incomoda que vamos perecer? O barco já está quase a pique, cheio de água, nós não estamos conseguindo dominar a situação. Ele repreende a falta de fé do discípulo, mas o texto diz que em seguida também ele repreende o vento e o mar, e logo se veio bonança, e todos começaram a ficar admirados. Quem é esse que até o mar, que até o vento, que até a natureza lhe obedece? Porque era necessário que o Senhor Jesus mostrasse também o seu poder sobre a natureza. Mas também, amado, nós vamos ver no contexto desta mensagem que Cafarnaum presenciou muitos milagres, mas continuou incrédula. Cafarnaum presenciou os maiores milagres, mas continuou incrédula. Mas importava então que o Senhor Jesus mostrasse a Cafarnaum o seu poder sobre a morte. Quem sabe agora eles criam um milagre ainda maior. Eles já tinham visto o Senhor Jesus curar, já tinham visto expulsar demônio, já tinham visto repreender a natureza, já tinham mostrado o seu poder sobre todas as coisas, mas ainda talvez, quem sabe agora, vendo Jesus trazer a vida alguém que já havia falecido, quem sabe dessa vez eles criam. Mas nós vemos, amado, pelo contexto, que a rejeição constante pode nos tornar endurecido a ponto de não ouvir mais a voz de Deus. Foi infelizmente o que aconteceu com Cafarnaum. Então o Senhor Jesus, encaminhada, ele é interceptado por um homem, não qualquer homem, mas um homem importante, de expressão da sociedade, que o texto vai dizer que era o principal da sinagoga de Cafarnaum. Talvez uma pessoa pequena, vivenciando alguma coisa, testemunhando alguma coisa, apesar que ele já tinha visto várias e várias coisas operadas sobre o poder do Senhor Jesus, mas às vezes um pequeno falando, amado, não se dá credibilidade. Então Jesus diz: quem sabe fazer na família de um principal, de uma pessoa de respaldo, quem sabe dessas vezes ele crê. Então um milagre maior na família de uma pessoa também maior, de expressão, amado. Então o texto diz que aquele homem disse: Senhor, minha filha está terrivelmente moribunda, vai lá e impõe as mãos para que ela saia e viva. Mas o texto diz que as pessoas afliam, era muita gente em volta do Senhor Jesus, ninguém mais podia esconder os milagres que o Senhor Jesus operava pelo seu poder em Cafarnaum, cumprindo todas as profecias bíblicas que aqui já foram citadas, que foram reveladas anteriormente pelos profetas. Amado, então o texto diz que no caminho muitos eram os doentes que vinham até ele, muitos eram os endemoniados, ali eram tocados por suas vestes, virtude sair e curar as pessoas. Então por tudo isso demorou, quem sabe propositalmente pelo Senhor Jesus, havia de mostrar coisa maior. Veio uma pessoa levantar da cama, eles já tinham visto, mas agora Jesus ia mostrar, eles verem com seus próprios olhos, testemunhar uma pessoa levantando agora do leito de morte. Então o texto diz que venham os homens, os serviçais daquele homem importante, e ele diz: não incomode mais o mestre, puxa seu patrão, quem sabe pelo braço, vamos para casa, tua filha agora está morta, para quem incomodar mais o mestre? Mas a palavra do Senhor Jesus é: não tema, crê somente. Quem sabe é esta palavra que você precisa ouvir nesse exato momento: não tema, crê somente. E deram sequência à viagem. O texto diz que adentrando lá, ele ordena que pare o choro, porque a lamentação já estava formada, o velório já estava instalado, a menina já estava em estado enrijecido, porque já fazia algumas horas que havia desfalecida. Mas o texto diz que ele chama o pai e a mãe, algum dos discípulos adentra, e quando chega lá ele toma a menina pelas mãos e ordena que ela levante, e todos viram aquela menina levantar da morte para a vida. A terra de Naftali, a terra de Zabulon, aquela que vivia na sombra da morte, vê agora alguém sair da morte para a vida pelo poder do Senhor Jesus. Quem sabe com esse milagre agora eles se arrependem, eles têm uma mudança de postura, eles começam a ouvir a mensagem, se interessar pela mensagem do reino do céu, tem uma mudança de vida.
arrependa, se converta, mas infelizmente, como já foi dito, a rejeição constante pode nos tornar endurecido a ponto de não ouvir mais a voz de Deus. Provérbio 29, primeiro, amado, ele diz que quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído para sempre. E infelizmente foi o que aconteceu com Cafarnaum. Infelizmente foi o que aconteceu com a cidade, a região de Naftali, de Zebulon, a Galileia dos Gentios, aquela que Deus havia profetizado que veria a luz, viram, mas preferiram as trevas. Infelizmente não restou outra alternativa ao Senhor Jesus, porque os corações deles estavam endurecidos e ali ninguém se converteu. Amado, porque nós vemos que o fogo que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro, e era muito fogo ali, amado, era um pentecoste vivo, era um avivamento a cada passo, a cada atitude, a cada milagre do Senhor Jesus, mas as pessoas não se convertiam porque o fogo endureceu o barro chamado Cafarnaum. Amado, nós temos uma mensagem importante no livro de Jeremias, no seu capítulo 18 e no seu capítulo 19, porque no capítulo 18 ele fala de um vaso de oleiro, no capítulo 19 a mesma coisa, ele fala da botija de oleiro, mas o vaso da botija do capítulo 18, o texto diz no versículo 4, que dando o oleiro manuseando, o vaso caiu e quebrou-se. Mas o oleiro fez outro vaso conforme lhe pareceu bem fazer. Não foi o mesmo, mas um outro vaso, como lhe pareceu bem fazer. Mas o texto vai dizer que no capítulo 19 ele chama o mesmo profeta Jeremias e diz: vai lá, Jeremias, e compra um vaso de oleiro, uma botija de oleiro, vai ao vale de Tofete, o vale do filho de Inom, e chama os anciões dos sacerdotes, os anciões do povo, porque, amado, todas as vezes que nós vemos nas escrituras o Senhor fazer, aqui tem algo a aprender, aqui tem algo ao Senhor nos ensinar, o Senhor fazer, toda vez que a gente vê nas escrituras, um concerto, ele começa por cima, ele começa pelos sacerdotes, ele começa pelos líderes, ele começa por aquele que está na posição de relevo, depois é que vai chegar a todo o povo. Nós temos a ideia de quando fazemos um concerto no nosso meio, nós começamos sempre pelo pequeno. Às vezes um pai, ele diz um filho para que não faça isso, mas ele já faz coisas piores. Às vezes é um líder que diz não faça, mas o exemplo dele não é exemplo que nós possamos seguir. Às vezes é um chefe no trabalho, diz eu quero dessa forma, mas ele não te ensina, não te dá exemplo, modelo, as condições para que você faça dessa forma. Mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, quando ele vai fazer uma reforma, um conserto, ele vai passar algo para a gente, ele começa esse conserto de cima para baixo. Então o texto diz que ele manda chamar os anciões, manda chamar os anciões do povo e os anciões do sacerdote, e chega lá, Jeremias, leva eles no vale de Tofete, no filho de Inom, e diz tudo que eu lhe mostrar. Então Jeremias começa a falar que aquele povo seria destruído, que aquela cidade, aquele vale não chamaria mais Tofete nem filho de Inom, mas o vale da matança, porquanto eles entraram em adoração a deuses falsos, porquanto desobedeceram a voz de Deus, a voz do profeta, a palavra mencionada pelo profeta. Então não ficou outra alternativa, ele destruiria aquela cidade, amados. Então ele manda Jeremias quebrar o vaso de oleiro, a botija de oleiro na vista deles, e diz: assim diz o Senhor, que esse povo, essa nação será quebrada, como se quebra um vaso de oleiro que não tem mais como refazer. Mas, amados, uma coisa aqui nos chama a atenção, no capítulo 18, mesmo Jeremias, um vaso também de oleiro, o texto diz que fez outro vaso, capítulo 18, versículo 4, como e coube bem ele fazer. Não foi o mesmo vaso, mas fez outro vaso, como coube bem o oleiro fazer, quis bem fazer. Amado, porque ele no 18 ele fez, e no 19 já não se podia mais refazer. É simples, amado. No 18 o barro ainda estava cru, ainda não tinha ido ao fogo. Aí nós sabemos que o fogo endurece o vaso, depois que o fogo está endurecido, depois que o vaso está endurecido pelo fogo, então é difícil consertar, é difícil refazer o vaso. Então é por isso que a palavra do Senhor, ele nos dá como base, não tem outra opção, a sua própria palavra, a sua própria palavra. As coisas espirituais, a Bíblia diz que são de forma espirituais, comparando a Bíblia com ela mesma. Paulo diz: ouve tudo
e retenha somente aquilo que é bom, amado. E o texto diz que o vaso ainda estava fresco, não tinha sido levado no fogo, então foi possível refazer. Quem sabe passar um rolo compressor, aqueles cabos, molhar, deu uma nova liga, foi possível formular outro vaso, ainda que não for o mesmo, fazer outro vaso, mas o vaso do capítulo 19 já tinha sido levado no fogo, já tinha sido queimado no fogo. O fogo que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. Infelizmente, o barro chamado Cafarnaum já estava endurecido e não pôde mais refazer. Então, amado, nós vemos que Jeremias, quando vem lá do vale de Tofete, Jeremias agora, ele desce à casa de Deus, ele vai agora até o pátio da casa de Deus, e ele diz: eis que eu pronunciarei tudo aquilo que Deus falou contra esta cidade, sobre toda a sua cidade, sobre todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram a sua cerviz. É o versículo 15 do capítulo 19. Porquanto endureceram a sua cerviz, o seu coração, para não ouvir as minhas palavras. Assim aconteceu com Cafarnaum, e que no versículo 11, capítulo 11 de Mateus, e o versículo 23, o Senhor Jesus, infelizmente, diz aquela profecia que nós já conhecemos acerca da terra de Cafarnaum, de Naftali, a Galileia dos gentios, em que vivia na sombra da morte, mas viu brilhar a luz, viu tantos milagres, presenciou tantos milagres, mas nunca se converteram. Então o Senhor, ele diz: e tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, capítulo 11 e o versículo 3, que te ergueste até o céu, será abatida até o inferno, porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria Sodoma permanecido de pé até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma e os de Gomorra no dia do juízo do que para ti. Infelizmente, amado, por causa da dureza do coração, Cafarnaum, ele viu a luz ali brilhou, viu tantos milagres, as melhores pregações, conhecia o Senhor Jesus, sabia onde morava, receberam as maiores mensagens, mas infelizmente não se converteram. Não ficou outra alternativa ao Senhor Jesus a não ser lançar eles a maldição. Mateus 11, 23. Ai de ti, Cafarnaum, que te ergues até o céu, mas será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Por isso eu te digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para ti. Amados, nós pedimos ao Senhor, eu peço por aqueles que neste momento estão ouvindo essa mensagem, que vai ouvir através desse canal, onde essa mensagem chegar, os ouvidos, ao coração, a mente que essa mensagem chegar. Meu pedido ao Senhor é que nos livre da dureza do nosso coração, para que nós não sejamos encontrados como o povo de Cafarnaum, que teve tantos milagres, teve tantas benesses do Senhor, mas infelizmente não se arrependeram para que o Senhor pudesse completar. E hoje em dia nós vemos que assim não é diferente, amados. Às vezes as igrejas estão lotadas, estão enchendo, os cultos de campanha, as pessoas estão indo para as igrejas, mas na hora que pergunta se quer Jesus, a resposta na maioria das vezes é não. Quer até o milagre, quer uma porta aberta, quer um familiar curado, quer que o marido saia da cachaça, quer que o filho saia das drogas, quer que a porta do emprego se abra, quer que a situação financeira, o casamento melhore, mas não quer Jesus, quer a bênção, mas não quer o abençoador. Assim aconteceu em Cafarnaum, e que Deus nos livre da mesma condição que foi imposta ao povo de Cafarnaum. Amém? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai eterno, meu Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, mais uma vez, Senhor, chego na tua presença, dentro do Senhor, do Filho e do Espírito Santo, e mais uma vez peço perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pela nossa família, pela dureza do coração. Deus, nos livre, Pai, da dureza do coração, que muitas das vezes nosso inimigo não é nem mesmo as pessoas que estão em volta, não é aquelas pessoas, meu Senhor, que não gostam, não primam pela nossa amizade. Muitas das vezes nosso inimigo não é o inimigo das nossas almas, Satanás em si, mas nossas durezas do coração. O principal adversário às vezes está dentro de nós mesmos, o problema está dentro de nós, mas nós sabemos que o Senhor, assim que chegou na casa de Pedro e fez um exame detalhado na sogra dele, Senhor, e o Senhor não viu nenhum arranhão externo, o Senhor não viu, meu Senhor, nenhum hematoma por fora, o Senhor
detectou que estava dentro do problema, isso arrancou o problema de dentro, aquela mulher se levantou e começou a servir imediatamente. Então eu te peço, tira o que precisa ser tirado em nós, arranca o que precisa ser arrancado, acrescenta o que precisa ser acrescentado, para que o teu propósito se cumpra, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu te peço, Pai, te agradeço.